Olá, tudo bem, minha gente? Estamos aqui para uma série nova, Ânima. Olá, bem-vindas, bem-vindos. Falar aqui sobre uma série nova para nós que mudamos de estação. Não é isso? Vocês estão me ouvindo bem? Estão aí todos? Chegaram? Que este ânima seja o calor do inverno. O aquecimento. Olá, minha gente. Essa nova série, ela tem 7 episódios. Já planejados, já organizados, até para incentivar vocês. E a ideia do nome Ânima, né? Enquanto a turma tá entrando aí, eu vou explicando aqui. A ideia de ânima é esse lugar do sopro da vida, é esse lugar da alma, é esse lugar onde a gente precisa aquecer as coisas aqui dentro, né? Então, a proposta da série Ânima é que a gente tenha essa força, essa luz que ilumina a nossa alma, que aquece a nossa alma, e ela vem para uma espécie de cura. É um caminho, uma travessia, uma jornada, um processo, um exercício. É o que nós podemos fazer. Então, a série Ânima, ela vem com um desafio para que a gente experimente um pouco o que nos cura. Mas para isso a gente precisa conhecer as coisas que adoecem a gente aqui dentro da nossa alma. Então a série Ânima, ela vem para iluminar, para resgatar os prazeres da alma, aquilo que fortalece a nossa alma, tá bom? E diferente da série Outonos, mudei um pouquinho o formato da série Ânima. Então, ela vai vir não com uma inspiração inicial, mas vai vir sempre contando uma história. Então, eu vou sempre iniciar a série contando uma história e a partir dessa história nós vamos desenvolver um pouco cada episódio. O episódio escolhido para iluminar a gente hoje, aquecer a nossa vida, trazer um pouco a renovação do nosso vigor, é o perdão. E para isso, nós vamos começar com uma história, tá certo? Então você pode, nesse quadradinho aí com as interrogações, colocar as suas perguntas ao longo aqui da exposição, tá? Para que a gente possa depois responder aí, compartilhar e partilhar algumas coisas. Lembrando que ânima é algo incorpóreo. A gente não pode medir, a gente não pode controlar, a gente não pode reter esse sopro da vida, essa alma, aquilo que nos dá vitalidade. Mas ela tá lá, de alguma forma, fortalecendo ou sendo enfraquecida. E é essa a nossa proposta, como é que a gente pode iluminar cada vez mais o nosso ânima, o sopro da nossa vida, aquilo que de fato mantém a nossa alma aquecida. E vou começar com uma história, tá bom? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos e que a gente possa aqui ter um tempo de partilha, que a gente possa ter um tempo onde a gente compartilha também aquilo que faz com que a nossa vida tenha um significado e um sentido diferenciado. A história é o seguinte: a história de 2 monges que começaram uma travessia de um riacho. Mas nesse processo, nesse começo, eles encontraram uma mulher que lhes pede para um deles
que a carregasse nas costas, porque ela não tinha condições de fazer aquela travessia. Era um pedido tão inesperado e que contrariava as regras deles. Mas lá, entre esses dois monges, existia um que era mais novo. Ele se inclinou, sem falar nada, e levou a mulher à outra margem. A mulher agradeceu muito e os monges partiram para o seu destino. O monge mais velho passou todo o caminho a recriminar o mais novo, dizendo: que loucura! Que fostes fazer? Sabes a nossa regra. Até que este, mais novo, não podendo mais suportar aqueles lamentos e aquelas queixas, lhe respondeu: olha, eu transportei a mulher entre as margens do riacho e deixei-a lá. Tu, porém, transportaste-a até aqui. É com essa história que eu quero começar a série Outonos. Ou a série Outonos, olha gente, a série Ânima, desculpem. Falando sobre o perdão. Esse inesperado, esse contrariado que aparece na nossa vida. Dizem por aí que o perdão é algo que nos faz bem. Muita gente fala sobre o perdão, mas talvez a gente não pratique da maneira plena que ele deveria ser praticado na nossa vida. Ao falar de perdão, eu preciso falar de dor. Para falar de perdão, eu preciso falar de mágoa, eu preciso falar de ferida, eu preciso falar de rancor, eu preciso falar da raiva, eu preciso falar da vingança, eu preciso falar da permanência de sensações desagradáveis, de energias negativas, de lembranças não queridas e não afetuosas. Eu preciso falar do menosprezo e do desprezo. Eu preciso falar da dor. Mas antes de falar sobre o perdão, eu preciso dessa dor trazer pra gente a condição humana. Porque a gente não vai entender o perdão, a gente não vai conseguir exercitar o perdão se a gente não conseguir compreender a condição humana. A condição humana, gente, é que nós somos formados e formadas. A gente não nasceu pensando, a gente não nasceu conceituando o que a gente conceitua, a gente não nasceu com os preconceitos que a gente construiu, recebeu e fomos formados. A gente não nasceu com o certo e errado já definido na nossa vida. A gente não nasceu com o padrão moral que a gente carrega e a gente não nasceu com a cultura que a gente tem. As nossas experiências, os nossos conhecimentos, as nossas definições, o nosso campo moral de valor, ele foi formado. E eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi isso, eu perdi noites de sono. Porque para mim ficava claro que se a gente foi, de alguma forma, 80% da nossa vida formada, talvez até 100%, então a gente pode reformar. Então a gente pode reconstruir, então a gente pode modificar. Então nenhum conceito ele é absoluto. Então eu posso conhecer mais.
Então eu posso expandir mais. Então eu posso compreender aquilo que não foi compreendido. Peraí, então eu posso expandir mais. Entender que a condição humana é de formação e essa formação passa por seres humanos que, a princípio, reproduziam modelos. Por muito tempo, e a gente ainda tem isso hoje, nós éramos apenas cópias. Apenas reproduzimos conceitos, padrões, ideias, comportamentos. Até nossa capacidade de avaliar foi comprometida porque a gente saiu simplesmente reproduzindo quase inconscientemente os modelos, os comportamentos, os costumes, os hábitos que foram ensinados pra gente. O acesso, o processo e o aprendizado, eles foram lentos na humanidade. E são lentos na nossa vida. É engraçado como a gente aprende rapidamente o que é do nosso interesse. Mas aquilo que precisa nos expandir, mas aquilo que precisa alterar nosso conhecimento, alterar nossas verdades, é lento o processo. É vagaroso o processo. Mas por que a nossa capacidade de avaliar as coisas precisa ser despertada? Porque nós temos que sair da ingenuidade, da imaturidade e da inocência de que quem formou a gente, ou as pessoas que formaram a gente, eram perfeitos. Achar que alguém é perfeito é uma ingenuidade, uma inocência e uma imaturidade que causa muita dor. Sabe por quê? Porque com medo de avaliar aqueles que vieram antes da gente, a gente vai criando super-heróis ilusórios na nossa vida. E por que você tá falando com isso tudo pra gente? Porque as nossas relações são imperfeitas. Todas elas. Todas. E cada vez que eu exijo que minha mãe seja perfeita, que meu pai seja perfeito, que meu irmão seja perfeito, que meu tio seja perfeito, que meu avô seja perfeito, eu vou causando dor. Eu vou causando dor. Por isso que eu queria definir perdão como a habilidade. É um exercício. Habilidade é uma virtude. Habilidade eu preciso praticar diariamente, semanalmente, a vida humana inteira. Habilidade de compreender dificuldades. Eu poderia falar sobre o perdão a partir daquilo que a gente tem que fazer sem conhecer. Mas eu preferi hoje falar do perdão daquilo que é uma condição nossa. Primeiro, por sermos seres imperfeitos, nós vamos causar as dificuldades da imperfeição. Isso significa que eu preciso compreender a dificuldade daquele que não despertou a partir do que sentia, a partir das ferramentas que tinham ao redor dele. Eu tenho que compreender a dificuldade de um conceito tão rígido que se a pessoa soltar, ela acha que ela vai morrer. Eu tenho que compreender a dificuldade daquele que não tinha como saber por causa do ambiente em que vivia. Os recursos eram limitados para a expansão, para o acesso. Eu tenho que compreender a dificuldade daqueles que, por trás de uma religiosidade tão cheia de regras, julgava os outros sem perceber as imperfeições que ele tinha.
a habilidade de compreender a dificuldade da covardia. E aí eu vou começando a entender que nós todos temos relações difíceis por causa das nossas imperfeições. Mas isso não é uma forma de comodismo? Não, não é uma forma de comodismo. Porque quando eu compreendo, eu tento exercitar a habilidade de compreender as dificuldades, eu vou começando a acessar, eu vou começando a processar, eu vou começando a aprender quem eu sou e como eu sou capaz, na minha imperfeição, da mágoa. Como eu sou capaz de ferir, como eu sou capaz de trair, como eu sou capaz de mentir, como eu sou capaz de fazer alguma coisa que de alguma forma vai causar um mal para o outro. Pelo simples fato da nossa condição ser limitada e imperfeita. Aí vocês imaginam o que o perdão significa? Ele significa um convite para expandir, ele significa um convite para acessar, ele significa um convite para processar, ele significa um convite para sair da ingenuidade, da inocência, de sair desse lugar que nós criamos, que quem nos ama tem que amar com perfeição. Quem cuida da gente tem que cuidar com perfeição. Quem relaciona com a gente tem que relacionar com perfeição. Que o nosso trabalho tem que ser perfeito. Talvez por negar o quanto que a gente precisa expandir e acessar e romper as fronteiras dos nossos limites, talvez por negar isso, a gente caia na ilusão de que temos que ser perfeito. Aí, quando a gente fala de perdão, né? A gente vem logo pensando se isso é uma criação humana ou não. E aí eu escrevi hoje um texto falando sobre o perdão, que eu queria ler para vocês aqui, que diz uma brincadeira com o perdão, que diz assim: o perdão no passado, no presente, no futuro, não sei a que tempo pertences, mas acredito que és da eternidade. Não és criação humana. Para que serves? Sarar? Curar? Apagar? Lembrar? Soltar? Não sei. Dizem que o perdão é importante, que está entre nós para nos elevar e não nos acomodar. O perdão revela dificuldades que nos convidam às particularidades. Cada parte, uma arte que nos faz recriar o baluarte, aquilo que é fortaleza para a alma. Se cada um sabe o que carrega, então não tem uma forma de padronizar o perdão. Não tem uma forma de dizer faça isso ou aquilo para perdoar. Cada um precisa acessar dentro do seu ânima, da sua alma, daquilo que carrega, das lembranças, das memórias, o que você vai nomear de dor, de mágoa, de ferida, de rancor, de indignação, de talvez injustiça. Não sei, cada um tem a sua história particular, cada um tem a sua experiência de vida, mas cada um sabe onde dói, onde machuca. E falar sobre o perdão traz para mim um desafio muito grande.
que o nosso desejo de perdão não é mover a montanha. A gente não vai poder tirar de dentro da gente o que aconteceu. Nós não vamos poder mudar a história do que aconteceu. Não é mover a montanha, mas receber a força para subir essa montanha. É isso. O perdão é a força para subir essa montanha, para ver de cima dela. É a visão do alto que me ajuda a compreender melhor. O perdão não é retirar a pedra que me fez tropeçar. Mas o perdão me ajuda a ser um tipo de guia que me faz rodear a pedra. O que eu tô querendo dizer com isso? Que a gente não esquece. Que a dor fica. Que o pesar e o lamento de vez em quando caminham mais melancólicos da nossa vida. Então o perdão vai ser um remédio natural para a saúde da alma. Então eu não sei o que a gente vai precisar. De distanciamento? Pode ser. De reconciliação? Talvez. De restauração? O que é a série Ânima? Eu preciso me permitir a experiência. A experiência de acessar a minha vida. E nomear o que eu preciso. Então, não é ninguém que vai dizer para você se você precisa se distanciar da pessoa que te feriu. Você precisa saber até que ponto o distanciamento te cura. Se você precisa de restauração ou de reconciliação, vai depender do nível de relacionamento. E talvez a gente nem esteja falando de relacionamento. Talvez a gente esteja falando sobre a vida, porque às vezes a gente tem raiva da vida. Porque a gente acha que ela não foi justa com a gente. Quem teve perdas quando criança, por exemplo, talvez pergunte para a vida por que dos pais que existiam o meu foi tirado, por que das mães que existiam foi a minha que foi levada. E às vezes a gente tem raiva, mágoa, rancor e nunca teve coragem de dizer. Ou nunca teve coragem de perguntar por que vida? Ou por que Deus? Isso aconteceu comigo. Ou talvez você esteja aqui perguntando por que eu perdi aquele emprego, por que eu perdi aquele trabalho, por que minha vida mudou tanto. E talvez precise se reconciliar com você, se restaurar com você, se distanciar de alguns pensamentos que não te ajudam. Um discípulo de Jesus perguntou para ele assim: Mestre, a gente tem que perdoar 7 vezes? E o número 7 traz a ideia de completude, de totalidade, de algo infinito, né? De sempre. É como se ele estivesse perguntando assim: Mestre, a gente tem que perdoar sempre? A resposta de Jesus é 70 vezes 7. Mais que sempre. Porque enquanto existir ser humano, nós vamos agir com imperfeições, com pontos cegos. Nós vamos agir com aquilo que acreditamos. Nós vamos agir com as opiniões que carregamos. Nós vamos agir com os nossos conceitos, valores. Nós vamos agir com a nossa bússola de certo e errado. E enquanto a gente existir nessa condição, nós vamos precisar do exercício, da habilidade
para compreender as dificuldades. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo trazer para vocês. É que a gente só consegue força quando a gente para de julgar o outro e condenar o outro e entender que aquelas dificuldades talvez não sejam as que eu tenho, mas que eu tenho outras dificuldades que vão ferir aquela outra pessoa de outra forma. Que nós somos seres de dificuldades. E quem assistiu aqui a série Outonos, que está lá no canal do YouTube, teve um episódio chamado Santa Dificuldade. E quando eu falava da dificuldade, eu falava desse lugar onde a gente reconhece que a gente precisa ir um pouco mais além. A dificuldade é o lugar que me chega onde eu preciso ver o que eu ainda preciso conhecer, ainda preciso saber. Mas para isso eu preciso assumir essa condição formativa. Então, quando o inesperado aparece, quando aquilo que contraria a gente aparece, é hora de você entender que nós somos convidados e convidadas a ir um pouquinho mais. Então não tem problema nenhum você dizer, eu não entendo isso agora, mas eu posso entender. Eu não compreendo o seu comportamento, mas eu posso compreender. Então você começa a transitar em um nível mais elevado do ânima daqui de dentro. Não é mais o meu campo mental que foi formado, que domina, que gere a vida, que orienta. Não é mais aqueles sentimentos que oscilam entre dor, medo, esperança, amor. É o ânima que chama a gente para falar o seguinte, aqui, eleva mais um pouco. Tem dificuldade no meio de nós. Tem dificuldade entre nós. Tem limitações, tem ponto de vista que às vezes tá cego ali. Tem valores de bem e mal tão relativos, mas aquela pessoa tá achando que é absoluto. Por isso que a resposta de Jesus foi: não é sempre, é mais que sempre. Porque é assim que nós somos e fomos formados e fomos formadas. É dessa maneira. Quando a gente fala desse remédio natural, que é o perdão, a gente está falando de saúde da alma. Então vocês imaginam que não é se eu perdoei ou não perdoei a pessoa. Não é isso. É o quanto que eu compreendi a dificuldade que ela tinha. É o quanto que eu entendi as limitações dela. É o quanto que eu compreendi que ela só dava conta de ir até ali. É o quanto que eu compreendi que no valor que ela tinha, na ignorância, nos acessos limitados, nos processos que não foram feitos, na ingenuidade, na imaturidade, ela só dava conta daquilo. E talvez, tirando do outro e trazendo pra gente, a gente parar de se culpar, exigindo da gente uma perfeição que naquele tempo, naquela época, a gente só dava conta de compreender aquilo. A gente só dava conta de fazer aquilo. A gente só dava conta de ser aquilo. E aquele sofrimento, aquela dificuldade foi que trouxe pra gente o aprendizado que a gente precisava. Aí a gente expandiu, sabe? Aí a gente cresceu, aí a gente saiu daquela ingenuidade, a gente amadureceu um pouquinho, tá compreendendo agora e se culpa. Porque não tinha aquela compreensão lá no passado. O que é então que eu deixo ir, que eu solto na nossa história dos dois monges? O que é que eu tô carregando? Eu tô carregando
a resistência em não compreender a dificuldade daquela mulher. Eu estou resistindo em não compreender a dificuldade daquela pessoa. Eu estou resistindo em não compreender a minha dificuldade. Então, o perdão não é mágico. Ah, eu vou agora falar aqui que eu preciso perdoar a pessoa. Não, gente. Não é mágico. O perdão também não é, entenda, uma regra que eu tenho que conviver novamente com aquela pessoa, eu tenho que... Não. Para de colocar padrão onde a alma é livre. Para de estabelecer regras burocráticas aonde a questão precisa ser avaliada de maneira particular, pessoal, subjetiva, interior. Então, se aquela pessoa acha que para ela a cura vem pela reconciliação, experimente a reconciliação. É isso que te faz compreender a dificuldade? Se alguém precisa de um distanciamento e é aquilo que cura, tenha a distância segura. Você sabe onde fere. Você sabe onde machuca. Você sabe onde te tira de você. O que a gente precisa entender é que mais da metade da vida, a responsabilidade das nossas curas dependem muito da gente. Que a gente pode até adoecer com alguns sentimentos, mas aqueles que a gente deixou dentro da gente e que não fazem bem. Ou talvez fizeram bem por uma época, por um tempo, sabe? Sabe aquela mágoa que move a gente? Sabe aquela raiva que nos movimenta? Sabe aquele rancor que diz assim, agora eu vou mudar por causa disso? Foi bom, foi importante. Mas sabe quando você chega naquele momento que você fala o seguinte, para que eu ainda estou mantendo essa mágoa e esse rancor? Por quê? Por que eles ainda estão presentes na minha vida? Me ajudaram, me movimentaram, mas agora eu preciso compreender a dificuldade. É essa a ideia. Compreender a dificuldade é chegar na nossa fraternidade, na nossa irmandade, nesse lugar onde nós damos as mãos e falamos assim, vamos acessar, expandir, vamos despertar esse, como eu chamei aqui, essa capacidade de avaliar as coisas para que a gente não seja apenas cópia e reprodutores de comportamentos que já deu, gente, já deu. Já deu. O perdão não é uma acomodação. O perdão não é compreender a dificuldade, beleza, vai ficar todo mundo ali. Não, é como nós podemos melhorar esse lugar que a gente descobriu que a gente não sabe, que a gente não conhece. Esse lugar que a gente descobriu que a nossa atitude não é legal. E nem a do outro. Não é uma crença religiosa o perdão. Não é um conceito que eu tenho que decorar para dar certo. Não é um mantra que eu tenho que repetir todos os dias. É um exercício de compreensão sobre a natureza humana. Mais que sempre. Porque nós vamos falhar. E a coragem agora é para que quando a gente falha, a gente entender aonde a gente falhou e aquilo expandir a gente. Esse é o prazer da alma. Prazer da alma é poder curar os lugares onde de alguma forma adoeceram a nossa vida por falta de compreender aquela dificuldade, aquela limitação e cultivar uma ingenuidade e uma inocência de heróis. De heróis. De heróis. Aí parece que a gente vai crescendo um pouquinho
e vai se decepcionando menos, porque a gente se conhece bem, quem convive com a gente sabe das dificuldades que as pessoas carregam. Se a gente souber das nossas dificuldades, a gente vai compreender por que a gente falou, por que a gente fez, por que a gente recuou, por que a gente escondeu. Se a gente conhece o outro, a gente vai entender e compreender a dificuldade e vai poder até conversar sobre essas dificuldades, sabe? Para quê? Para que a gente avance, expanda. A gente precisa compreender que chegou a hora da gente ir mais além, gente. Não dá mais para viver de pó mágico, de palavras mágicas. A gente precisa ir um pouquinho mais além e entender que ser humano é um processo que vai levando a gente a uma elevação que começa aqui dentro do ânimo, do vigor, da vida. Gente. Então, essa alma que em nós habita aqui, né? Que tá aqui em nós, ela precisa ser aquecida, ela precisa ser lapidada, ela precisa ser limpa diariamente. O perdão, ele vai eliminar a ideia fixa do remorso por algo que aconteceu ontem. Ele tira essa ideia fixa. Ele também tira a ansiedade do que poderá ser revelado ou vai acontecer amanhã. Vocês entenderam que compreender a dificuldade me tira do passado, onde eu tenho remorso, me tira do futuro, essa ansiedade de achar que pela experiência vivida no passado, agora todo mundo tá carimbado e marcado com essa possibilidade. Então eu saio da ansiedade, eu saio dessa possível falta de sentido, né? Essa melancolia, essa depressão do passado, por que a vida fez isso comigo? E eu venho pro presente, onde eu preciso despertar a avaliação de que será que não somos todos convidados para conhecer as nossas dificuldades através dos nossos relacionamentos? Será que a vida nos convida, não está convidando a gente a abrir os nossos olhos? Que a gente não pode julgar ninguém, nem condenar ninguém a nada. Aí você tá ali, não, Milene, mas tem coisas que são difíceis, Sim, porque a dificuldade é maior. Aonde a dificuldade é maior? Quando somos reprodutores de comportamento sem avaliar o nosso lugar no mundo. Eu não posso simplesmente repetir os comportamentos do meu pai e da minha mãe sem avaliá-los. Eu não posso fazer isso. Porque eles têm as limitações e as dificuldades deles. Eu não posso simplesmente achar que eu não sou presença no mundo e auto-pertença, que preciso avaliar as minhas atitudes diariamente. É isso que é o perdão. O que eu preciso restaurar, o que eu preciso reconciliar e o que eu preciso me distanciar. Esses são os 3 pilares que despertam esse lugar da avaliação que a gente precisa fazer da nossa vida. Série Ânima. Animar a gente por dentro. E lá no lugar mais secreto da gente, que é esse sopro da vida, que é a nossa alma, e saber por que estamos doentes lá. Por que isso adoeceu a gente, está adoecendo
Não deixa a gente seguir, não deixa a gente expandir, não deixa a gente romper essa dificuldade e acessar, processar e aprender. Então vamos lá, você que está aqui, para as perguntas, para as partilhas, já que a gente descobriu um prazer da alma. Um prazer da alma é o perdão. Diário, com a gente, o dia inteiro. Tem gente? Tem o perdão. Tem dificuldade? Tem o perdão. Então, gente, não fica achando, não fica carregando culpa porque você errou lá no passado, não. Compreende tua dificuldade. Você não conhecia, você não sabia, você estava reproduzindo aquilo que tinham te ensinado, onde você tinha sido formado, formada. E dá para você pensar o que você está reproduzindo agora, sem avaliar. Reproduzindo ideias, reproduzindo palavras, sem avaliar. Todos nós temos uma capacidade de avaliação. Mas para isso eu preciso acessar, processar e aprender. Ok? Tem perguntas aqui no meu bloquinho. Deixa eu ver aqui que pergunta eu tenho aqui para nós, que eu posso colocar aqui. Vamos lá. Tem alguém que diz assim, ó, preciso me compreender imperfeita para poder compreender a imperfeição do outro. Tá aqui Conceição, trazendo pra gente aqui uma partilha muito legal. Gente, de alguma forma, disseram pra gente que a perfeição era valor. Que a perfeição era um lugar onde as pessoas batem palma pra gente. E que de alguma forma cobram que a gente tem que ser exemplar. Essa é uma ingenuidade, essa é uma imaturidade e essa é uma inocência aqui dentro. Não tem como sermos perfeitos. Então o mundo vai virar uma baderna de imperfeitos? Não. O mundo vai ficar melhor com humanos que reconhecem que as dificuldades é para nossa melhoria. Então eu preciso conhecer mais, eu preciso compreender mais, eu preciso elaborar meus conceitos, eu preciso rever os meus valores de certo e errado, eu preciso repensar o que recebi e preciso avaliar o que vou passar para frente. É isso que significa assumir a imperfeição da gente, a dificuldade da gente. E cada pessoa na nossa vida vai convidar a gente ao perdão. E a nossa presença na nossa vida vai convidar a gente para se auto-perdoar. E eu vou dizer para vocês que as situações que chegam na nossa vida é pra gente entender que a vida nunca foi injusta com a gente. Que ela nunca quis causar raiva na gente, nem rancor. Que o que aconteceu na nossa vida, talvez a gente não entenda, mas que transformou a gente em possibilidades pra gente estar aqui hoje, nesse momento, falando sobre perdão. Ok? Tá bom? Deixa eu pegar aqui mais comentários e partilhas que vocês trouxeram. Vamos lá, Túlia. Fala quando você precisa agradecer um inimigo ou uma situação difícil. Sim, Túlia, você lembrou que uma questão que eu gosto muito de... É um desafio para o ânima, aqui dentro, ó, vigor. Eu digo que quando a gente começa a se elevar, eu digo quando a gente começa, de fato, a ultrapassar, né? Compreender essa dificuldade e tentar ver qual é a dificuldade que precisa ser elaborada na gente, eu digo que um lugar onde você percebe de coração que você está num processo de expansão é quando você agradece aquelas pessoas que te fizeram algum tipo de mal, te causaram alguma dor.
Porque aquela dor, aquela dificuldade, aquele mal te movimentaram para você buscar um monte de coisa na sua vida e para você estar aqui hoje. E se talvez se não fosse tudo aquilo que aconteceu, você não tinha despertado para avaliar as coisas, sabe? Alguém, gente, com uma dificuldade tremenda, gritou na nossa vida dizendo: desperta! E como a gente não faz as coisas espontaneamente, aquilo veio com dor. E quando a gente olha para trás e fala assim: obrigado. A sua dificuldade gritou na minha vida: desperta. E aí eu despertei. E aí eu comecei a avaliar as coisas. E a minha inocência, a minha ingenuidade, a minha imaturidade estão sendo elaboradas desde aquele dia. E eu cresci tanto, eu expandi tanto, eu repensei tanto as coisas na minha vida. Eu acho que é isso, né, Túlia? Vamos lá, Luiz. Hoje você foi uma arqueira e a sua flecha acertou meu coração. Eu mereci ouvir isso. Obrigado. Obrigado, Luiz. Que legal, que legal. A gente tá junto, né, gente? Vamos lá, Adriane aqui dizendo: eu acho que tá mais para a série Voadoras parte 2. É, né? Sei. A Helena aqui dizendo: eu sou ótima para perdoar os outros, sou péssima para perdoar a mim mesma. Lembre-se, gente, lembre-se. Somos seres das dificuldades. Mas dificuldades não são incapacidades. Dificuldades são lugares onde eu me acesso para saber o que eu ainda preciso. E nós vamos precisar sempre de novos saberes, de novos conhecimentos, de novas atitudes, de novos sentimentos, de novas palavras. Nós vamos precisar sempre. Rubem Alves dizia que nós somos seres da falta. Sempre vai faltar alguma coisa. E é isso. Então, talvez a gente precise também perceber que não são só as pessoas que têm as suas dificuldades, a gente também tem as nossas dificuldades, né? É isso? Bom, aqui a gente fica então com o início dessa série, a série Anima, ok? Que, como novidade aí para nós vamos ter com esse episódio 7 episódios. Então eu vou avisar aqui para vocês já se programarem toda segunda-feira às 18 horas. Hoje a gente trouxe essa ideia do perdão como uma habilidade, um exercício de compreender dificuldades, ok? Lembrando que essas dificuldades não são acomodações, mas sim um lugar que nos desperta para ir além da nossa inocência, a nossa ingenuidade, a nossa imaturidade, principalmente com respeito às pessoas e a gente e a vida. Na semana que vem nós vamos falar sobre o afeto, um lugar do ânima. Depois nós vamos falar sobre a compaixão, depois nós vamos falar sobre a alegria, a individualidade, a aceitação e a coragem. Então são 7 episódios da série Anima. E olha que legal! Toda segunda-feira, às 18 horas, nós estaremos aqui falando de um episódio da série Anima. E na semana vai estar lá no canal do YouTube para você encaminhar para quem você quiser sobre esse tema. Então a gente vai colocando os vídeos lá no canal do YouTube também para você mandar para quem você quiser, que vai ajudar a pessoa, que vai abrir os olhos, que vai despertar e que vai trazer uma luz, vai aquecer a alma, sabe? A gente precisa aquecer o nosso ânima, tá? Então, para vocês saberem aí o que vai acontecer aí nos nossos próximos episódios da série Anima. E então é isso. A série Outono está toda no canal do YouTube,
com o bônus que eu prometi para vocês sobre solidariedade, que era o último episódio. Isso é muito legal. Eu comecei a assistir de novo para eu ouvir o que eu disse. Então, eu voltei para a esteira e estou assistindo a série Outonos novamente. Hoje eu até assisti O Valor das Perdas. O que aconteceu na série Outonos, gente? Eu precisei regravar algumas lives, porque no começo a gente não podia gravar aqui, então eu gravei a primeira novamente. E umas 2 ou 3 que o som não ficou legal, a gravação não ficou boa, então eu gravei elas novamente. E a última, que é inédita, que a gente não teve aqui, sobre solidariedade, um ato de reconhecimento, também tá lá no canal do YouTube. E olha que novidade legal que a gente tem agora, tá bom? Na série Ânima eu sempre vou contar uma história no começo. Contei a história dos 2 monges, contei a história deles sobre um que deixou a mulher na margem do rio e o outro que carregou ela. O perdão é assim, entendeu? Aquela dificuldade eu entendi, compreendi e deixei ela. Aquela que eu não compreendi, não quis entender, eu carrego ela comigo até hoje. É isso que adoece. Carregar o que poderia ser compreendido e não foi. E isso é nós que podemos fazer isso com a gente, tá? Então, como nós terminamos a série Outonos e no último episódio eu falei sobre um e-book, eu escrevi um livro das mensagens que eu escrevi desde a Ser e Pertencer. Eu juntei essas mensagens no livro chamado Estações da Alma, Abrigo de Reflexões. E esse e-book ainda não é físico, tá? Pra gente ler. É um livro de meditações diárias. Então, se você, por exemplo, pegar o livro no capítulo do inverno, você vai ter lá os textos do inverno, pro inverno, para aquecer a gente. Então, no link, aqui na bio da gente, aqui no Mestre Me, tem um Linktree. Você clica nele, vai estar lá, livro Estações da Alma. Aí você já vai cair na Amazon, que é onde eu estou vendendo o e-book, tá? Então você pode ir lá, se você quiser, se você achar interessante, que vão te ajudar. São pequenos textos, meditações para o dia mesmo, onde você pode fazer a sua leitura. Então nós vamos divulgar durante essa semana esse e-book. E não esqueça que 19 horas daqui a pouco tem um episódio novo no canal do YouTube. E hoje é a fé em conflitos, trabalhando a teologia em comum, tá? Então, assim, tem muita coisa acontecendo. Vai cuidar do seu ânima, vai cuidar do seu vigor, vai alimentar a sua vida, porque diante das dificuldades que estamos passando, está claro o que precisamos: expandir, compreender, entender mais, modificar, sair da ingenuidade, da inocência, da imaturidade e começar a despertar a nossa avaliação. Então agora os recursos estão aí para a gente acessar, processar e aprender. Perdoar mais que sempre. Mais que sempre. Tá bom? Obrigada pela presença de todos vocês aqui. Obrigada. Obrigada por cada um que esteve aqui. Eu sei que teve muita coisa escrita aqui. Eu não consegui ler todas as coisas, mas escrevam aí depois, tá? Depois você pode compartilhar, escreve lá no YouTube que eu vou, ou aqui no Instagram, que eu vou compartilhando com você, conversando com você. Fica mais fácil pra gente compartilhar e trocar um pouco das nossas experiências, tá bom, gente? Obrigada pela audiência, obrigada pela sua presença, e que esse tempo possa ser um tempo muito rico de aquecer nossa alma, iluminar nossa alma, tá bom? Iluminar a nossa vida.
iluminar tudo aquilo que a gente precisa. Os tempos são frios, mas a alma pode ficar aquecida. Essa é a série Ânima. A alma pode ser aquecida, mesmo em tempos onde o corpo está sentindo frio. Tá bom? Boa semana e que o perdão seja a companhia da nossa alma. É isso que eu desejo pra gente. Até mais. Obrigada por tudo. Tá bom? Beijo grande. Até mais. E quinta-feira tem Papo Milenar. Não esqueça, lá na Ser e Pertencer. Então dá uma olhada lá no e-book sobre as estações da alma. Na Amazon. Tem o link aqui no nosso Instagram. Tá bom? E agora, 19 horas, vai pro YouTube, A Fé em Conflitos. Tem coisa legal lá pra você. Tá bom? Beijo, gente. Obrigado demais. Obrigado demais. Obrigado demais, tá? Isso aqui tem sido um momento de vínculos da alma, do ânima. Obrigada por tudo. Tchau, tchau.